Fala pessoal, beleza? Vamos aqui à correção da prova de física do terceiro bimestre da segunda série do ensino médio do Colégio Darwin. Vamos lá. No circuito da figura, AB representa um gerador de resistência interna 2 ohms. O amperímetro é o A e o voltímetro é V. São instrumentos considerados ideais. O voltímetro marca 30 volts. Pede-se. Então, deixa eu marcar aqui que a DDP aqui é de 30 volts e que essa resistência interna é de 2 ohms. E aí ele continua falando assim: a intensidade da corrente elétrica que é marcada no amperímetro. Pessoal, se a gente tem aqui um voltímetro em média DDP, se eu souber a resistência, eu descubro a corrente elétrica. Então eu tenho lá que a DDP no voltímetro é igual à resistência que está o voltímetro vezes a corrente elétrica. Eu tenho lá 30 volts no voltímetro, eu tenho 5 ohms, descubro a corrente elétrica que vale 6 amperes, tá? Só por ali já resolve a corrente elétrica. E aí ele pede a corrente de curto-circuito do gerador. A corrente de curto-circuito de um gerador é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. E a resistência interna a gente já sabe que são 2 ohms. Falta a força eletromotriz. Para ter a força eletromotriz, a gente vai usar a equação de Poilet no sentido invertido. Por exemplo, a força eletromotriz pela resistência externa mais a resistência interna. A corrente elétrica eu calculei 6 amperes. A força eletromotriz eu estou precisando. A resistência externa, ó pessoal, a resistência externa é o 8 com o 5. Então a resistência externa é uma série. É 8 mais 5, que são 13 ohms. Coloca aqui 13, mais a interna de 2. Então, agora eu tenho que 6 vezes 15, a força eletromotriz, 6 vezes 15. Isso aqui dá 90 volts. 90 volts. E aí eu tenho que a corrente de curto-circuito é o 90 volts dividido por 2 ohms. Então, o ICC igual a 45 amperes. Ok? Então, um exercício que falava sobre gerador, a ideia do curto-circuito do gerador e um resistorzinho lá só para dar um agrado de um ponto. Beleza? Muito bem. Curva característica. O gráfico representa a curva característica de um gerador. Então, quando a gente tem um gerador assim, o valor que é colocado aqui, a gente tem como a força eletromotriz, tá? A força eletromotriz. E aqui eu tenho a minha corrente de curto-circuito, esses 10 amperes. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência interna. E essa curva, né, esse gráfico, representa a equação característica de um gerador, que é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, todo esse monte de informação tem nesse gráfico, sendo que uma corrente elétrica de 4 amperes dá uma DDP de 12 volts. E ele pede, calcule a força eletromotriz e a resistência interna. Deixa eu pensar. Eu tenho a curva característica, eu tenho uma DDP e uma corrente. Então, eu tenho uma DDP e eu tenho uma corrente elétrica. Eu tenho o ICC, que é uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, eu sei aqui, ó. Então, eu consigo resolver assim, ó. Eu tenho que a ICC é igual a 10 amperes. Só que a ICC é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Então, eu posso dizer que a força eletromotriz é igual a 10 vezes a resistência interna, tá? Por outro lado, eu tenho que a equação característica é E menos RI. E substituindo os valores 4 com 12, eu tenho 12 é igual a eletromotriz que eu posso colocar 10R menos a corrente elétrica, resistência vezes corrente elétrica 4. 10 menos 4 é 6. Então aqui fica 12 igual a 6 vezes R. Passa dividindo, fica 12 dividido por 6
igual a resistência interna, então a resistência interna é igual a 2 ohms. E se você descobriu a resistência interna, você descobriu a força eletromotriz, Fem. É só multiplicar o 10 vezes 2, que são 20 volts. Então aqui você tem a força eletromotriz e aqui você tem a resistência interna, 0,5 cada um, tá bom, pessoal? Vamos combinar meio ponto cada resposta. Determine a diferença de potencial nos terminais do gerador quando a corrente elétrica for igual a 1 ampere. Então, se você tem que a equação é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, e a força eletromotriz é de 20 volts e a resistência interna é de 2 ohms, essa é a equação característica. Característica. Só que ele quer que você substitua a corrente elétrica de 1 ampere. Então, U é igual a 20 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. A DDP são 18 volts. Essa é a resposta. Tem que ficar olhando se a Chiquinha não está acabando com nada aqui na casa. Vou mostrar a Chiquinha para vocês. Ô, Chiquinha, vem cá, Chiquinha. Vem. Vem cá, filha. Vem cá. Sobe aqui no colo do pai. Vem cá. Vem cá. Isso. Aqui, pessoal. Olha quem é a Chiquinha. Dá para ver o meu bichinho preto? Olha, olha, olha que bichinho. Olha, olha a Chiquinha. Oi, pessoal. Eu sou a Chiquinha. Sou meu cachorro, meu pinche. Ai, cara. Que desespero. Vai, Chiquinha. Passa aqui. Que horror. Pronto. Terror isso aqui. Ó, pilhas de lanternas são associadas por fios metálicos segundo os seguintes arranjos. Ligando-se os resistores entre os terminais livres, pode-se afirmar que as pilhas estão eletricamente em série ou paralelo. Então vamos lá. Primeiramente, a ligação número 1 não representa nada. Isso aqui não quer dizer nada. Por quê? Porque ele liga positivo com positivo, negativo com negativo, e isso quer dizer que uma pilha está matando a outra. Não está nem ajudando nem atrapalhando. Está zerando. Aí, Chiquinha, para de encher o saco. Vai deitar. Sai. Pronto. Na situação número 2, se você começar a andar por aqui, ó, você vai chegar no negativo e vai sair por um positivo. Se você der a volta por aqui, você vai chegar no negativo, vai sair no positivo. Se você der a volta por aqui, vai ser no negativo, um positivo. Isso aqui é uma série. Então a gente sabe que o 2 é uma série. O 3, pessoal, se você for por aqui, é negativo, 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 positivo, positivo, positivo. Isso aqui é um paralelo. Então, o 3 é paralelo. E o 4? Ó, pessoal, o 4 aqui está ligado negativo, negativo, negativo. Então, toda essa linha aqui está ligada no negativo. E aqui está ligado no positivo, positivo, positivo. Toda essa linha aqui é no positivo. Então, isso aqui é também um paralelo. E na ligação número 5 é o negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Isso aqui é uma série. Gente, só para lembrar, né, que uma pilha, em toda aula que eu dei, eu desenhei isso aqui. A pilha tem esse formato, e essa parte é menos e essa parte é mais. Então eu posso dizer que a um, 2 e 3 é paralelo? Falso. Eu posso dizer que a 3 e 4 é paralelo? A 3 e a 4 são paralelas. A 3 e a 4 são paralelas. Essa aqui é verdadeira. Que a um, 2 e 3 são série? Falso. Que a 4 e a 5 são série? Não, a 5 é série, mas a 4 é paralelo. Falso. Que a um, que não é nada, então é falso. Então a resposta é letra B. Exercício 4. O fluxo de íons que atravessa as membranas e vasos sanguíneos altera o valor da capacitância e muda as propriedades do seu tecido. A aplicação desse estudo valeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1998. Muitas membranas, como as que envolvem os axônios,
das células do sistema nervoso tem carga positiva na parte externa, e negativa na parte interna, comportando-se como um capacitor, cuja capacitância vale 10 a menos 8 farad. Qual é a carga se a DDP for igual a 50 milivolts? Gente, 50 mili é 50 vezes 10 a menos 3. E a carga elétrica é C vezes U. Então fica 10 elevado a menos 8 vezes 50 vezes 10 a menos 3. Isso aqui dá 50 vezes 10 a menos 11. Dá 5 vezes 10 a menos 10 coulombs. 5 vezes 10 a menos 10. 5 vezes 10 a menos 10 está aqui. 5 vezes 10 a menos 10 está aqui. Essa aqui está errada. É a letra E, tá bom? O capacitor ele é feito para armazenar cargas. O que ele está dizendo é que no sistema nervoso, no axônios, a parte interna e externa fica polarizada. Então funciona como um capacitor, guarda cargas elétricas. Exercício 5. Considere o circuito da figura abaixo. Tá, tô vendo. Tem aqui um paralelo. Essa parte aqui é um paralelo. Aqui eu tenho um 14 volts. Eu acredito que aqui eu tenho um receptor, porque a DDP é menor do que esse aqui, ó. Então, como a DDP aqui é maior, o E ele é maior, esse aqui é o gerador. E esse aqui fica sendo o receptor. E essa daqui é a resistência externa, junto, obviamente, com o paralelo. Então tem que considerar o paralelo também. A corrente elétrica que atravessa o resistor de 5. Pessoal, para achar a corrente elétrica que atravessa o resistor de 5, a gente tem que montar a lei de Poilet. A corrente elétrica é igual a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz dividido pela resistência externa mais a interna do gerador mais a interna do receptor. Essa daqui, os 80 volts, é a força eletromotriz e os 14 volts é a contra-eletromotriz. Opa, escrevi 13. 14 é contra-eletromotriz. E aí eu tenho a resistência externa. Gente, na resistência externa, primeiro você tem que fazer a resistência em paralelo. A resistência em paralelo tem que ser feita pela seguinte regra. Sim, ó. 1 sobre a resistência em paralelo é 1 sobre 6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 4, onde o MMC é 12. 12 por 6 é 2, 12 por 12 é 1, 12 por 4 é 3. Aqui vai dar 6 por 12. Inverte, então a resistência em paralelo fica 12 dividido por 6, 2 ohms. Só que ele ainda está em série com 5. Então a resistência externa vai ser a série 5 mais 2, que é igual a 7 ohms. Então eu tenho 7 ohms, eu tenho 3 do gerador, é mais aqui, pessoal, mais. Eu tenho 3 do gerador e tenho 1 do receptor. 80 menos 14 é 66. Então a corrente elétrica está ficando 66 e 7, 11 por 11. Isso aqui dá 6 amperes. Essa é a resposta da corrente elétrica no circuito misto gerador-receptor resistores. E aí ele pede a potência útil do receptor. A potência útil do receptor. Potência útil do receptor é igual à força eletromotriz, linha, vezes a corrente elétrica, tá? Para a gente determinar a corrente elétrica no receptor, você já sabe que é 6. Então, a potência útil é igual a 14 vezes 6.
14 vezes 6 é 60 com 24. Então dá 84 watts. 60 com 24. 84 watts. Muito bem. Exercício 6 e último. Considere o circuito abaixo e determine a intensidade das correntes elétricas I1 e I2. Leis de Kirchhoff. Então, por onde eu começo? Eu estou vendo que a corrente elétrica 1, ela chega nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e ela separa em dois, três. Então, eu posso ver que a corrente elétrica 1 é igual à corrente elétrica 2 mais a corrente elétrica 3. Tá? Muito bem. Aí, está desenhando as correntes elétricas, eu vou pensar qual é a circulação mais fácil. A circulação mais fácil para você colocar seria na direção da corrente, para ficar positivo. Então, essa daqui eu vou colocar circulando no sentido anti-horário. Não que você seja obrigado a isso, mas é o mais fácil. E essa aqui eu vou fazer no outro sentido, para ficar com a corrente elétrica positiva. Vou montar a equação alfa, começando com o potencial elétrico do ponto A. Então, eu vou pelo resistor de 8, fica mais 8 vezes o I, 2. Resistor de 2, mais 2 vezes o I, 2. Cheguei na DDP negativa, 10. Subi na menos 40. Menos 40. E agora eu estou com a corrente elétrica 1. Mais 20 vezes I, 1. Então, isso aqui chega mais VA. O VA menos VA dá zero. Então, eu tenho 10, 10 e 2, 10 e 2, menos 10 menos 40, menos 50, mais 20 e 1 é igual a zero. Aqui eu posso passar o 50 para lá e dividir todo mundo por 10. Então, fica 10 e 2 mais 20 e 1 é igual a 50. Dividindo por 10 fica 1 e 2. 1 e 2 e 2. Mais 2 e 1 é igual a 5. Guarda essa. Agora eu vou para a malha beta. Na malha beta. Começando do ponto A, passando pelo 4. Fica o potencial elétrico de A é igual a 4, positivo, vezes o I, 3, mais 1 positivo, vezes o I, 3, menos 5. Subindo pelo 40, menos 40. Passando pelo 20, mais 20, vezes o I1. O I1. E aí cheguei no ponto VA, mais VA. Deixa eu ver o que dá para juntar. Eu tenho 20 V1, 21. Aqui é I3. Aqui está escrito I3. É 1 e 3, para não confundir. Ah, tá. Então eu tenho 5 e 3. 5 e 3. Eu tenho menos 45 volts. E eu tenho mais 21. Mais 21 é igual a zero. Eu vou passar o 45 para a direita e vou dividir toda a equação por 5. Então fica 5 e 3 mais 20 e 1 é igual a 45. Então fica I3 mais 4 e 1 é igual a 9. Pronto. Ah, entendi. Peguei o jeito. Eu vou isolar, nessa equação aqui, ó, eu vou isolar o I2. Então ficou 5 menos 2 vezes o I1. E nessa equação aqui eu vou isolar o I2. Tá mais fácil assim, né? É. Não. Uai. Se eu pegar o I2 e I1, lá eu vou colocar, vai ficar I1. Tá faltando o I3. Ah, não, aqui é I3. Eu vou isolar o I3 nessa. I3 fica igual a 9 menos 4I1. E vou substituir na equação dos nós. O I1 é igual
a I2 mais I3. Então, I1 é igual 5 menos 2 vezes o I1 mais 9 menos 4 vezes o I1. Eu tenho menos 6, que fica I1 é igual a 9 com 5 dá 14, menos 6 I1. Se for para a esquerda fica 7, 7 1 igual a 14. Então, o I1 é igual a 2 amperes. E você põe 2 amperes. E o I2, é só lembrar que o I2 é igual a 5 menos 2 vezes o I1. Então fica I2 é igual a 5 menos 2 vezes 2, que dá igual a 1 ampere. Resposta 1 ampere. Tá bom? Então essa é a lei de Kirchhoff. Beleza, pessoal? Espero que tenham passado. Se não tiver passado, estudar um pouco mais. A prova está seguindo os mesmos assuntos, as mesmas questões, com outros exercícios. Então, vocês já sabem os assuntos que a gente tem em cada local, mas precisam entender muito bem sobre eles para poder fazer outro exercício nesse mesmo modelo. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que tudo dê certo e a gente vai se conversando. Falou, galera. Tchau,